bem-vindo, alunos, ao meu canal O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre tuberculose. Bom, vamos começar então. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos ou sistemas. A doença é causada pela Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. Outra espécie de micobactérias também podem causar a tuberculose, como a Mycobacterium bovis, a Africanum e Microte. Agora eu vou explicar um pouco como ocorre a transmissão. A transmissão é de forma direta, ou seja, de pessoa a pessoa. Portanto, a aglomeração de pessoas é o principal fator de transmissão. O doente, ele acaba expelindo ao falar, espirrar ou tossir pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso e podem ser aspiradas por outro indivíduo contaminando-o. Má alimentação, falta de higiene, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas ilícitas ou qualquer outro fator que gere baixa resistência também favorece o estabelecimento dessa doença. Essa doença, ela afeta principalmente o pulmão, mas pode atingir outros órgãos do corpo humano, dependendo da sua gravidade. Até mesmo os ossos podem ser atingidos pela tuberculose. Muitas pessoas podem servir como incubadoras do bacilo de Koch, ainda que nunca apresentem os sintomas causados pela tuberculose. Existem diferentes tipos de tuberculose, sendo que muitos estão relacionados diretamente à área do corpo afetada por ela. Os tipos de tuberculose são a miliar, quando a tuberculose não é contida e sofre um agravamento. Nesse caso, o paciente tuberculoso passa a apresentar pequenas lesões na pele, podendo afetar também as meninges e o fígado, além de outros órgãos do corpo humano. Já na tuberculose ganglionar, nesse caso, acontece quando a mesma bactéria que causa a tuberculose acaba afetando o sistema linfático, atingindo os gânglios localizados em lugares como pescoço, nuca, axilas, virilha e abdômen. Alguns dos sintomas da tuberculose ganglionar incluem, por exemplo, anemia, aumento dos gânglios e cansaço extremo. Temos também a tuberculose pulmonar. A tuberculose pulmonar é outro nome dado à doença que conhecemos tradicionalmente como tuberculose. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os sintomas. Alguns pacientes, eles não exibem nenhum indício da doença. Outros apresentam sintomas aparentemente simples que são ignorados durante alguns anos ou meses. Na maioria dos infectados, os sinais e sintomas mais frequentemente descritos são tosse seca, contínua no início, depois com presença de secreção por mais de 4 semanas, transformando-se na maioria das vezes em uma tosse com pus ou sangue, cansaço excessivo, febre baixa, à tarde, sudorese noturna. Também são sintomas: falta de apetite, palidez, emagrecimento acentuado, rouquidão, fraqueza e prostração. Os casos graves apresentam dificuldade na respiração, eliminação de grande quantidade de sangue, colapso do pulmão e acúmulo de pus na pleura, que é a membrana que reveste o pulmão. Se houver comprometimento dessa membrana, poderá ocorrer uma dor torácica. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tratamento dessa doença. Ele ocorre à base de antibióticos e tem duração de 6 meses. É 100% eficaz, mas não pode haver abandono nem irregularidade no tratamento. Muitas vezes o paciente ele não recebe o devido esclarecimento e acaba desistindo antes do tempo, por sentir melhora acentuada já nas primeiras semanas de terapia. Para evitar o abandono do tratamento, é importante que o paciente seja sempre acompanhado por equipes com médicos, enfermeiros, assistentes sociais e visitadores devidamente preparados, sendo indicado o regime de tratamento diretamente observado.
conhecido como TDO, em que o profissional de saúde acompanha e observa a correta ingestão dos medicamentos. O tratamento irregular pode complicar a doença e resultar no desenvolvimento de tuberculose resistente às drogas utilizadas e, portanto, mais difícil de ser tratada. E como fazer para se prevenir dessa doença? A principal maneira de prevenir a tuberculose é com a vacina BCG, disponível gratuitamente no SUS. Essa vacina, ela deve ser dada às crianças ao nascer ou no máximo até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Essa vacina, ela vai proteger contra as formas mais graves dessa doença, como a tuberculose miliar e a meningia. Ainda como medida preventiva, é necessário avaliar familiares e outros contatos do paciente para que não desenvolvam a forma ativa da tuberculose. Essa doença é um dos agravos fortemente influenciados pelos determinantes sociais, apresentando relação direta com a pobreza e a exclusão social. Assim, além desses fatores relacionados ao sistema imunológico de cada pessoa e à exposição ao bacilo, o adoecimento muitas vezes está ligado às condições precárias de vida da pessoa, afetando grupos populacionais em situações de maior vulnerabilidade, como os indígenas, as pessoas privadas de liberdade, pessoas que vivem com HIV ou pessoas em situação de rua. Uma coisa que é muito importante saber é que a tuberculose ela não se transmite por objetos compartilhados. Bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e talheres dificilmente se dispersam em aerosóis e por isso não tem papel importante na transmissão dessa doença. Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente, né? E em geral, após 15 dias, o risco de transmissão da doença é bastante reduzido. O bacilo de Koch, ele é sensível à luz solar e a circulação de ar possibilita a dispersão das partículas infectantes. Por essa razão, ambientes ventilados e com luz natural direta acabam diminuindo o risco de transmissão. A etiqueta da tosse, que consiste em cobrir a boca com o antebraço ou lenço ao tossir, também é uma medida importante a ser considerada. O diagnóstico laboratorial da tuberculose também é fundamental tanto para a detecção de casos novos quanto para o controle do tratamento. O principal objetivo da rede de laboratórios vinculada ao controle de tuberculose deve ser o de detectar casos de tuberculose, monitorar a sua evolução e documentar a cura no fim do tratamento. Para o diagnóstico laboratorial da tuberculose são utilizados os seguintes exames: o teste rápido molecular para a tuberculose, a cultura e o teste de sensibilidade aos fármacos. Além do diagnóstico laboratorial, a avaliação clínica é de muita importância para o diagnóstico dessa doença e a realização da radiografia do tórax é também indicada como um método complementar para esse diagnóstico. Bom, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula. Se você curtiu essa aula, deixe seu like, não esqueça de deixar o seu comentário, de compartilhar este vídeo e dar a sua sugestão para as próximas aulas. Se tiver dúvidas, também pode deixar aí nos comentários. E obrigada por assistir a aula. Até breve!